Romanos capítulo de número 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos diz a palavra de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus. Segunda-feira passada, estávamos aqui na nossa reunião do Conselho Ministerial. No domingo anterior, eu preguei uma mensagem que o tema era um lugar chamado Getsemane. E falei das aflições, das agonias do Getsemane. E falei com muito ardor e eu creio que a graça do Senhor estava ali. Na segunda-feira, às 16 horas, fui surpreendido pela ligação de um querido pastor Henrique, aliás, do pastor Cláudio, da congregação do Montese, que havia perdido um irmão seu, passou um mal súbito, e à noite nós estávamos aqui em pé, com todo o conselho ministerial, orando por aquele irmão, aquela dor tremenda, a perca do irmão. Jamais eu podia imaginar que na terça-feira seria a minha vez de passar pelo Getsemane, a aflição e receber a notícia da morte trágica do meu irmão mais novo. E foi muito doloroso, mas era como que se o que estava acontecendo, de alguma forma, a âncora da alma que fica segura e firme nos nossos corações, já estivesse nos dando estabilidade para aquela tempestade. Há pouco nós ouvimos o hino, né? A tempestade e o vento forte não vai roubar a minha fé. E foram momentos difíceis, e tem sido, para a família do meu irmão, as filhas, e todos nós sofremos bastante. Lá em casa não me chama de patriarca, mas por ser o primogênito, corre todo mundo para mim e para a Janilda, e nós temos que estar adequadamente, pelo menos estabilizados, para poder orientar e dirigir. E eu me lembro que numa sexta-feira eu recebi também a morte do meu segundo irmão, a notícia da morte do meu irmão, que na época morava no Oregon, lá nos Estados Unidos, já perto do Canadá, fronteira. Era muito cedo da manhã. E eu me lembro que naquela noite eu preguei quando pastoreava em Pacajus, no Salmo 84. Foi um dos dias mais difíceis que eu preguei. E, coincidentemente, numa terça-feira, a mesma coisa. Mas aí, nessa terça-feira, o barco foi maior, porque o outro meu irmão estava muito longe. Não havia condições de chegarmos lá. Era um tempo de inverno, os aeroportos todos fechados, uma nevasca tremenda. Enfim, e terça-feira foi um dia muito difícil. É o que a Bíblia chama do dia mau. O dia mau. Efésios 6, 10 e seguinte, fala que a gente tem que estar fortalecido no Senhor, para quando Ele chegar, você não sucumbir. E o dia todinho, por ser um crime bárbaro, a forma como aconteceu foi tudo muito mais difícil ainda. Porém, à noite o pastor Ozean veio e orou por nós, nossa família, toda a igreja, e pregou a palavra. Mas na quinta-feira nós já estávamos ministrando na congregação do Candezinho a posse do irmão Paulo como novo dirigente. E hoje pela manhã
eu tentei escapar de tantos companheiros para pregar e à disposição, mas veio uma palavra ao meu coração no meio dessa tempestade. Todas as coisas cooperam para o bem, mas quando a gente espera, que tipo de coisas são essas que cooperam para o bem? Mesmo na luta e na dor, estamos, meus irmãos, certos de que todas as coisas realmente cooperam para o nosso bem. Esse é o tema da mensagem desta manhã. Eu faço esse breve histórico, porque eu sei que a igreja está orando por nós, por nossa família. Todos os dias a gente vê no noticiário o que está acontecendo. Famílias despedaçadas, famílias sofrendo, gente abalada. E você sente aquilo e passa e já... Próxima notícia, vamos mudar de assunto. Parece que muda. Mas quando chega na sua casa, aí você sente que alguma coisa é muito diferente de só ouvir, né? Mas já quero agradecer à igreja as orações, por isso que a gente está em pé, encorajado para prosseguir. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meus irmãos, esse texto nos traz, pelo menos trouxe ao meu coração, eu estava meditando, claro que é difícil você esgotar uma reflexão sobre um texto como esse, o contexto que nos fala sobre o Espírito Santo de Deus, mas eu quero tomar apenas o versículo 28 agora, que o texto vai falar sobre a intercessão do Espírito, como ele intercede por nós, está muito atrelado também ao contexto especificamente da palavra que nós lemos. E todas as coisas cooperam para o bem, o conforto dos filhos de Deus, quando a gente tem que enfrentar o sofrimento e as aflições desta vida. E dentre tantas coisas que cooperam para o nosso bem, eu vou destacar só uma. Vou destacar as aflições. Tomando o exemplo de Jesus, que dentre tantas coisas ele poderia ter destacado, mas ele destacou as aflições. No mundo tereis, e o luto é uma grande aflição. O infortúnio, uma tragédia, alguma coisa inesperada. Ainda ontem fomos surpreendidos com a morte da bispa Keila, esposa do pastor Samuel Ferreira, da igreja Madureira. É uma comoção muito grande. Ficamos imaginando a igreja, uma senhora jovem, e tantos projetos, tantos sonhos, e a gente está perplexo assim. E você vê o Instagram, o sonho da pessoa. Meus irmãos, nós temos um contrato de risco com a eternidade. O ontem já se foi, o amanhã talvez nunca chegue. Tudo que nós temos nas nossas mãos é hoje, é aqui, é agora. É a hora de você adorar a Deus, abrir o coração para o Senhor. Então quero destacar as aflições. Eu creio, meus irmãos, que Deus fará o bem surgir de todas as aflições, seja quais forem. Às vezes são as tribulações, as perseguições, os infortúnios, as dores, o sofrimento, a doença, seja qual for a aflição, o bem que Deus leva a efeito aqui, todas as coisas cooperam para o bem. O bem que Ele vai levar a efeito é conduzir-nos à estatura do Cristo, a estatura perfeita, de varão, de varoa perfeita, e também a conformar-nos segundo a sua imagem. Então essa promessa, contudo, é limitada àqueles e aquelas que amam a Deus e lhes são submissos mediante a fé. Isso me faz lembrar do Salmo 1, versículo 6, o último versículo do Salmo, que todos sabem de qual. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece. Então por isso o apóstolo Paulo diz, todas as coisas, conforme aqui o texto, meus irmãos, não inclui aquelas coisas
os pecados, as fraquezas, as negligências. Isso quer dizer que ninguém pode alegar aqui qualquer motivo, qualquer justificativa, tentar racionalizar de alguma forma para pecar, justificando que Deus fará isso resultar em bem. Paulo não faz, todavia, qualquer exceção aqui a esse princípio. Ele diz, a igreja repita comigo o que o Paulo diz: todas as coisas, isso inclui todas as coisas boas, todas as coisas ruins cooperam para o bem. Ninguém gosta de aflição. Se eu perguntasse quem gosta de aflição, meus irmãos, nós não fomos feitos para a aflição, para o sofrimento, para as dores, para a fraqueza, para a velhice, para a doença, para a debilidade. O Senhor nos criou para a eternidade. E é isso que Ele está restaurando, é isso que Cristo já veio fazer. Então ninguém gosta. Elas são muito pesadas, difíceis de suportar. Tem um clérigo escocês do século XV chamado Ralph Eskin, que ele diz assim: se o pecado é a cabeça da serpente, a aflição é a sua cauda. Essa é uma grande realidade. A aflição é terrível. Mas vamos ver, pelo menos resumidamente, meu Jesus, vamos ver resumidamente algumas maneiras pelas quais o Senhor nosso Deus toma as nossas aflições e as transforma em bem, e faz com que elas cooperem para o nosso bem, o nosso bem-estar, o nosso bem espiritual, o nosso bem físico também, por que não dizer, social, mas principalmente espiritual. As aflições, elas cooperam para o nosso bem. Vamos ver algumas coisas como Deus toma em suas mãos das aflições e coopera para os nossos bens. Primeiro, nos faz mais humildes. Pastor, nem me lembrava desse detalhe. É verdade. Já vi muita gente com o cangote duro, com o nariz empinado, humilhar-se diante do Senhor. A aflição chegou. E o Senhor, através da aflição, humilha homens e mulheres, para que o reconheçam dentro dos seus corações, para que reconheça que nos seus corações tem corrupção, tem pecado, tem dureza, tem mágoa, tem corrupção, e que essas pessoas precisam ser banhadas com a graça divina. Isso me fez lembrar de Deuteronômio. Deus levou o seu povo para o deserto, e foi através da aflição que o Senhor tratou, ensinou a mesma verdade a Israel. Veja comigo, acompanhe comigo Deuteronômio 8, 15 e 16. Diz o texto sagrado: o Senhor ensinando Israel através da aflição. Eles poderiam ter chegado poucos dias depois em Canaã. Era uma viagem curta, que demora 40 anos. Mas Deus precisava tratar com aquele povo, e veja como Ele trata. Versículo 15, Deuteronômio 8 e 15. Que os conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem. Aridez, sequidão, rocha, mas Deus vai lá e faz a água sair da rocha. Que no deserto, versículo 16, o sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, e ainda reclamaram do maná. A igreja disse comigo, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, e afinal, diga com alegria para quem está ao seu lado: por maior que seja a aflição, no final Deus a transformará em bem. Oh, glória a Deus. Quem crê já pode até glorificar a Senhor.
Meus irmãos, a aflição não só faz o verdadeiro crente se humilhar diante de Deus, mas geralmente o conserva humilde. O conserva humilde. A aflição é, como diz um certo escritor, faz cercar o reservatório do combustível que alimenta o orgulho. Pastor, uma definição aí de orgulho. O orgulhoso, meus irmãos, é o pior tipo de pessoa que tem para você lidar. Isso em qualquer área da vida, seja no mundo corporativo, seja no ministério, em qualquer área, no trabalho. Ele é difícil, porque o orgulhoso, geralmente, ele deixa o eu girando em torno de si mesmo. Ele nunca olha assim, ele sempre olha. Mas quando Deus utilizar a aflição para nos humilhar perante Ele, então a sua aflição vai cooperar para o seu próprio bem. Oh, glória a Deus! Todas as coisas cooperam para o bem. Quem se lembra de 1 Pedro 5 e 6? Portanto, humilhem-se, eu sei decorar na tradução corrigida, mas aqui está na NAA. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exaltem. Adiante da honra vai a humildade. Faz bastante tempo, eu estava pregando sobre o texto de Pedro, e vendo em um dos rodapés de uma Bíblia antiga, me lembrei e encontrei algo tão simples, que Deus falou no meu coração. Ele disse: olha, nunca esqueça, você precisa de uma chave. Ensine isso ao meu povo. A chave da humildade. Então quero dizer para você, meu irmão, receba a chave da humildade nesta manhã. Porque às vezes é preciso uma aflição bem grande para você receber a chave. Então receba sem precisar dela, da aflição. Receba só a chave da humildade. Diga assim comigo: a chave da humildade. A chave da humildade, irmãos, ela abre algumas portas. Humildade para escutar. E a pregação poderia ser por 1 hora só aqui. Humildade para escutar, porque tem gente que não tem humildade nem para escutar. Humildade para mudar, e humildade para se adaptar. Não pense que isso é fácil. Isso é uma palavra de revelação do Senhor. Humildade, a igreja repita comigo: humildade para escutar, humildade para mudar, humildade para se adaptar. Eu não vou acrescentar mais nada, porque você está entendendo o que o Espírito Santo está falando na igreja. Mas há uma outra maneira pela qual a aflição, a nossa aflição nas mãos do Senhor coopera para o nosso bem. A aflição coopera para o nosso bem. Eu tenho visto isso, meus irmãos, de forma recorrente. Ela efetua a revelação do pecado. É através da aflição que o povo de Deus aprende o que é pecado na sua desonrada, corrompida e maldita natureza. Às vezes precisa uma aflição bem grande. Como disse um certo místico, eu queria poder dizer o nome, mas foi assim que eu li um dia e lembrei. Através da aflição aprendemos que o pecado tem o diabo por pai, a vergonha por companheira e a morte por seu salário, porque o salário do pecado é a morte. Irremediavelmente é a morte. Romanos 6, 23. E muitos dentre o povo de Deus, meus irmãos, aprendem somente pela aflição que o pecado, na verdade, é um ataque contra o seu próprio coração, contra o seu ser, contra os atributos de Deus, contra o próprio Senhor, o seu Criador. Como escreveu o autor do livro O Peregrino, João Bunyan.
Ainda bem que eu anotei. A igreja diz assim comigo: 1, 2, 3. O pecado é uma afronta à justiça de Deus, uma violência contra a sua misericórdia, é escarnecer da sua paciência, é menosprezar o seu amor. Mesmo sendo tão difícil essa revelação, diga assim: amém. Na aflição, meus irmãos, é como se a alma do crente fosse esquadrinhada com lanternas. Os pecados ocultos, de repente, se expõem, ficam públicos, notórios. E quando a aflição é santificada pelo Espírito Santo, o pecado vai sendo arrancado do seu esconderijo dentro do coração, do mais oculto, do mais profundo recôndito da alma do homem e da mulher, e ficam diante dos olhos que são como chama de fogo, os olhos perscrutadores do Senhor, que percorre toda a terra, como diz 2 Crônicas 16, para mostrar-se bom e fiel para com aqueles que temem o seu nome. Eu creio que a igreja está entendendo. Então a gente pode ver, meus irmãos, que o pecado ele se torna excessivamente pecaminoso na sua verdadeira natureza, mais do que pelas suas próprias consequências. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Oh, glória a Deus. Mas há uma terceira realidade pela qual a aflição nas mãos do Senhor coopera para o nosso bem. Falamos um pouco de humildade. A aflição faz algumas pessoas conhecerem o que é humildade. A aflição leva algumas pessoas diante do Senhor com os corações quebrantados e fazerem a sua confissão verdadeira sobre o estado do seu coração. Mas há uma outra maneira, e aí apela para o crescimento. A aflição também nos faz crescer. Já pensou, irmãos? Crescimento. E o Espírito Santo usa a aflição como um remédio para acabar com aquela enfermidade mortal que o pecado causou nos filhos de Deus, e nos leva a produzir frutos saudáveis, frutos bons, piedosos. E quando o pecado, meus irmãos, faz os crentes se desviar do Senhor Jesus, Ele, como um bom pastor, o que é que Ele faz? Usa a sua vara da aflição. O cearense diz assim: Jesus vai à rocha, o parafuso, para trazer a ovelha de volta ao paraíso, desculpe, ao aprisco. E às vezes é ao paraíso mesmo, porque não dá mais para lidar com ela aqui. Ele sabe que não pode ficar por aqui, vai se extraviar. Quantas vezes ele foi buscá-la, trouxe no ombro. Mas a aflição, diga assim comigo: a aflição trata do pecado. Eu gosto muito do Salmo 119, versículos 67. O texto diz assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora, antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora, guarda a tua palavra. O que é melhor? Não é você guardar logo a palavra antes da aflição chegar, irmão? Mas nós, cabeça duras, muitas vezes traídos pela nossa própria índole, a nossa natureza, os sentimentos, os nossos impulsos, nosso temperamento, nossa negligência. Aí o Senhor disse: então eu vou acionar um pouquinho de aflição. Davi, ele fala desse texto assim, na corrigida, ele diz assim: foi bom ter sido afligido, assim eu compreendi os teus mandamentos. Foi bom porque já passou, irmão, mas na hora foi bom não.
Na hora é terrível, mas depois que passa, eu disse: Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Se não passa naquele vale de aflição, você não estava nem aqui hoje. Diga para quem está ao seu lado: Deus sabe o que está fazendo, meus irmãos. Irmãos, eu estava meditando nesse texto assim, em dado momento assim, muito emotivo, pensando que a aflição é como a gente faz às vezes. Eu faço lá em casa, tem umas rosazinhas do deserto, você tem que cortar, tem que poldar, né? Meu Deus, mas eu vou cortar isso aqui. Mas é porque precisa da poda, a árvore está verdinha ainda, falta maturidade, e o Senhor precisa poldar. E é naquela pressão, naquela aflição, que Ele vai removendo os fungos, né? Vai removendo aquele mau cheiro, aquele mau odor, e de repente nasce uma rosa bonita, uma fragrância diferente, glória a Deus. Tudo isso é fruto da graça divina, mas precisou cortar. Um poeta cristão anônimo disse assim: a vida dos filhos de Deus é como um sino. Quanto mais forte se bate, melhor ele toca. Obrigado, irmão José, por esse glória a Deus que você deu. Parece que você já levou muita pancada mesmo, mas está tocando bonito. Os irmãos concordam que é assim, irmãos? É a vida da gente, irmãos. Tem hora que Jeová diz assim: eu vou bater mais forte, porque ele não está entendendo. Aí quanto mais bate, esse Jesus tem misericórdia, melhor sai o som, melhor sai a sonoridade. A verdade, meus irmãos, é que, e aqui é uma palavra do Espírito Santo para mim, infelizmente, mas é incrível, meus irmãos, é que nós aprendemos mais sobre a vara da disciplina do que sobre o cajado que nos consola. Sim ou não, meus irmãos? Parece que ele precisa usar mais a vara que nos disciplina do que o cajado que consola, e ele tem os dois. Quando é a hora da vara da disciplina, como diz o cearense, ele abarca, e quando é a hora da vara do consolo, ele também faz o trabalho. Glória a Jesus. Tem hora que a gente sente uma pancada na canela, que chega, parece que vai quebrar o osso. Meu Deus, o que é isso? É a vara da disciplina. A aflição, meus irmãos, colhe frutos preciosos. Ela garimpa mesmo, ela nos funde, refina, foge ao crente. A gente vai lá para a fornalha, e quanto mais forte é o fogo, mais apurado fica o ouro. É ou não é verdade, meus irmãos? Até que a gente seja o reflexo da obra de Deus, da imagem de Deus nas mãos do Senhor. Isso me faz lembrar do patriarca Jó, capítulo 23, versículo 10, é um versículo lindo. Capítulo 23, do 3 até o 5, ele diz assim: se eu soubesse onde encontrar o meu Deus, eu iria até o seu tribunal, me apresentaria diante dele, abriria a minha boca, exporia os meus argumentos. Ele queria encontrar Deus, ele estava lá preocupado com os seus camelos, com os jumentos, com a sua riqueza, com a sua fortuna. Não quero encontrar Deus, porque esse silêncio era tudo que Jó queria. Mas quando chega no versículo 10, auge da aflição, ele diz assim: mas ele sabe, glória a Deus, o meu caminho, e se me provasse, eu sairia como ouro. Você vai sair como ouro dessa provação, meu irmão. Eu tenho certeza que dessa provação nós sairemos melhor. A família do meu irmão vai sair melhor. Eu não creio que o Senhor me daria esta palavra se não tivesse sentido. Tem um bispo do século, eu estou falando assim, só do século XVI, XVII, que foi o que eu li faz tempo, eu tenho que atualizar tudo. Mas, então estou citando esse pessoal, que eles nunca ficam velhos. Robert Leighton, ele diz assim: a aflição é o pó de diamante com que o céu pule as suas joias. Se diamante é difícil quebrar, mas Deus pega diamante e faz repó, irmão, só para pôr. Agora imagine para quebrar um diamante, hein?
Mas Deus quebra. Teus irmãos só é de aço. Que aço? Deus quebra até diamante, meu irmão. Porque eu sou assim mesmo, pastor. Sou de uma família perigosa. Só que a minha família tal, de tanto tal. Mexer comigo, mexe com 100. Aí Jesus vai e dá só uma cutucadazinha assim nele. Ele já fica coxo, que nem Jacó. Já sai, Cátia. Meu Deus, aliás, o Senhor tem trazido ao meu coração uma palavra nesse texto, mas é só para sábado. Jesus me ajude. A aflição, meus irmãos, é um dos instrumentos que Deus usa para nos fazer crescer espiritualmente. Quem concorda diz amém, meus irmãos? Amém. Outra maneira na qual o Senhor trabalha, meus irmãos, com a aflição, que a faz cooperar para o nosso bem. Paulo diz que todas as coisas cooperam. Eu estou falando só de uma coisa, da aflição, porque ela tem uma abrangência muito grande. Há uma outra coisa, a comunhão. Quem tem dificuldade em andar em comunhão com o Senhor, em comunhão uns com os outros, comunhão vertical, comunhão horizontal, o Senhor utiliza a aflição como meio de chegar até onde está o seu povo, buscar o seu povo, trazê-lo de volta à comunhão, manter ao seu lado. Oséias 5:15 tem um texto incrível que diz assim: irei e voltarei para o meu lugar, é assim que Deus faz, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando angustiados, eles me buscarão ansiosamente. Não sei se a referência é essa, é Oséias 5:15, mas está tão fácil aí no Google, tu acha. Hoje está tudo assim. E o Senhor diz assim: para que se reconheçam culpados. Todas as pedras, meus irmãos, eu estava meditando, que atingiram Estevão, só o levaram para mais perto da pedra angular. Abriram foi o céu para a alma dele. Eu vejo os céus abertos. Meu Jesus. Isso me faz lembrar da mulher cananeia, né? Aos gritos: Senhor, Senhor, e o discípulo: mulher, mestre, essa mulher. E de repente, aquela aflição tão terrível foi coroada com a cura de uma filha atormentada. Eu estava lembrando também de um rei, segundo a Bíblia, um dos mais ímpios reis de Israel. O rei Manassés. Não foi a sua coroa não, foram as cadeias, as aflições, que o fizeram dizer assim: só o Senhor é Deus. Quanto mal aquele homem fez, mas quando a aflição chegou, a aflição cooperou para o bem dele. Até mesmo, meus irmãos, e eu digo isso com convicção, até mesmo a infinita misericórdia de Deus não traz e mantém o crente tão perto do Senhor, tão perto do Supremo Pastor, como as cordas da aflição. E às vezes elas são demoradas, porque Deus sabe o tempo. Outra maneira pela qual a aflição nas mãos do Senhor coopera para o nosso bem: a identificação com Ele. Isso é fantástico, meus irmãos. O Senhor usa as nossas aflições, para moldar o seu rebanho, a semelhança do seu caráter, nos fazendo participantes do seu sofrimento, segundo a sua imagem. Quem se lembra de 2 Coríntios 3,18? Mas todos nós com o rosto descoberto, não é assim? Tirando a máscara, passamos a refletir, somos transformados de glória em glória. Veja que tem degraus e degraus, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Meus irmãos, eu queria poder demorar, mas deixe de ler pelo menos Hebreus 10, versículo 10, capítulo 12, porque aqui diz que o próprio Cristo foi afligido
foi afligido. E diz o texto, para o nosso aproveitamento. Aí o escritor aos Hebreus continua e diz assim: a fim de sermos participantes da sua santidade. Identificação com Ele. Então, pela sua vara da aflição, rumo à glória, nós nos tornamos seguidores do Cordeiro de Deus, o qual caminha adiante do seu rebanho. Todo o caminho da aflição, meus irmãos, que nós nos encontrarmos, já foi trilhado e conquistado pelo Supremo Pastor, glória a Deus. Já foi santificado por Ele. A sua jornada pode estar difícil, a sua luta pode estar grande, mas por onde você está passando, Ele já passou. E Ele conquistou a vitória, e você também conquistará. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? Sim, meus irmãos, a cruz é essa garantia segura de que nenhuma aflição ou provação será capaz de nos separar do amor de Cristo Jesus. É isso que está no restante dos versículos desse capítulo de número 8 de Romanos. Porque nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem anjo, nem principado, nem o futuro, nem o presente, nem o porvir, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja pode glorificar ao Senhor por isso, meus irmãos. Quantos concordam comigo que é no tempo de aflição, no tempo de tribulação, que a gente tem mais comunhão com Deus? Levanta a mão. Tem uns irmãos que não levantaram porque ainda não passaram, mas vão passar. Quem não passou, vai passar. Mas é a hora, meus irmãos, meu Deus, eu preciso jejuar. A gente acorda de madrugada sem querer. Por quê? Porque não tem sono. Então aproveite, Jesus, vamos conversar, já que eu não vou dormir. Em vez de você se apavorar, meu Deus, eu estou com insônia, aproveite. Jesus, vamos conversar, só nós dois aqui, já que eu não estou dormindo mesmo. Uma outra maneira, já vamos encaminhando para o final, os músicos vão já chegando. Outra maneira pela qual a aflição nas mãos do Senhor, meus irmãos, coopera para o nosso bem, é que no meio da aflição, de repente você sente alegria. Porque na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria, meus irmãos. Porque o Senhor contrabalanceia, é ou não é verdade, meus irmãos? Tem tempo de chorar, tempo de prantear e tempo de sorrir, tempo de saltar de alegria. Por que que Deus faz assim? Porque a vida não é só, meu irmão, de oba-oba, não é só celebração, a vida também tem choro. Então o sábio Salomão diz assim: vocês estejam preparados, porque não é só glamour, não é só luzes, não é só festa, não é só celebração, também tem a hora de chorar. E se você não entender essa dualidade, não entender esses tempos, você vai sucumbir. Então você pode estar chorando, você pode estar lamentando, mas a vida não é só lamento. Pare de murmurar, não é só sofrimento, não é só dor, não é só tristeza. Vai ter um momento também de celebrar. Levante a sua mão comigo e diga: Senhor, que esse momento chegue logo, glória a Deus. Mas se você está chorando, é tempo de lamento na nossa família, é tempo de choro, mas a gente sabe que são os tempos que a gente tem que passar. Meus amados irmãos, a vossa tristeza, eu gosto desse texto de Lucas, foi o que eu me lembrei. Mas antes de eu falar do texto de Lucas, quando os discípulos pedem para... Mas eu lembrei-me de João, Jesus falando os últimos momentos dele, ali o sermão da despedida, né? João 16, ele diz assim: a vossa tristeza se converterá em alegria. João 16 e 20, Jesus está dizendo aos discípulos: agora vocês estão tristes, que eu vou partir, porque eu já anunciei a minha morte, o Filho do Homem vai ser entregue, eu vou preparar lugar, e eu estou enviando o Espírito Santo. O Senhor já tinha dado tudo que é de promessa, e eles tristes, assim, bem, agora vocês estão tristes, mas a tristeza de vocês vai se transformar em alegria. E essa é uma palavra profética para a igreja hoje que está aqui: a vossa tristeza se transformará em alegria.
Oséias 2:14 diz que Deus leva o seu povo ao deserto para lhes falar o coração. Muitas vezes vai para o deserto porque Deus quer falar o coração. Onde quer que exista o sofrimento, sempre haverá consolação da parte de Deus para aqueles que o amam e vivem segundo o seu, e foram chamados segundo o seu propósito. Veja 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 4 e 5. Preciso ler essa palavra. A igreja está recebendo a palavra, glória a Deus, está recebendo, glória a Deus, eu continuo. É Ele, veja 2 Coríntios 1, 4 e 5, já indo para a conclusão. É Ele, palavra do apóstolo Paulo, é Ele que nos consola. Meus irmãos, podemos ler todos juntos? Porque isso é consolação para a nossa alma. E os irmãos saibam que eu estou pregando essa mensagem para mim. Jesus deu ela para mim. Está aí uma mensagem para vocês. Não, eu vou compartilhar com a igreja. E eu creio que está também sendo de bom proveito para a igreja. Vamos ler todos juntos 2 Coríntios 1, 4 e 5. 1, 2, 3. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Versículo 5. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Glória a Deus. Vamos dar uma linda salva de palmas para a palavra de Deus, que esta palavra é santa. Irmãos, é aflição. A aflição tem momentos que nós podemos confessar, como Elifaz, o amigo de Jó. Eram amigos molestos, passaram 7 dias sem dizer nada, e quando foram abrir a boca, estava molestando o patriarca. Mas eu dou um ponto para esses homens. Qual é um amigo que vai visitar um que está morrendo, sem saber o porquê de nada, e passa 7 dias calado? Se não for amigo, não faz isso. E Elifaz diz assim, Jó 5, 17 a 19. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezas, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Ah, meus irmãos. E o Salmo 30, versículo 5, que todo crente sabe decorado. O choro pode durar uma noite, mas a alegria e pela manhã. A outra maneira pela qual a aflição nas mãos do Senhor coopera para o nosso bem, trata com a nossa fé. Aumenta a nossa fé, né, meus irmãos? Hebreus 11:1, todos sabem de cor. Na NAA diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos de que se não veem. Mas que a gente que decorou a Bíblia há muitos anos na corrigida, a fé é o firme fundamento, né? E é verdade também. Então as aflições cooperam, trazendo o bem, meus irmãos, ao auxílio de Deus, para que eles aprendam a andar por fé e não por vista. Se fosse, meus irmãos, já pensou, se fosse permitido aos crentes sempre desfrutar de alegria, de prazer, não tem problema, irmão. Como diz assim, eu estou zen. Às vezes o irmão vê a gente alegre, diz, pastor, o senhor está em alfa. O irmão chegou para mim, esse, meu Deus, de onde é que ele vem? Pastor, o senhor está muito zen. É porque a alegria do coração às vezes aformoseia o rosto, né? Não é assim? E a pessoa fala, não, meu, está tudo em paz. Você nem está vendo o que está lá por dentro, né, do coração. Mas se fosse permitido o crente desfrutar dos prazeres e das alegrias deste mundo, meus irmãos, eles passariam a amar a vida sem depender das provisões espirituais do Senhor, simplesmente, meus irmãos. Ou então passava a depender somente daquilo que ele estava provendo. Aí isso me fez lembrar de Lucas 17:5. Os apóstolos estavam lá com Jesus, e o Senhor disse assim para eles:
versículo capítulo 17, ele começa assim: olha, se alguém num dia só pecar contra você e vier pedir perdão, vocês perdoem. E se ele voltar outra vez, perdoe outra vez. E se ele voltar outra vez, perdoe de novo. E se ele voltar 7 vezes e se arrepender, perdoe de novo. Aí o discípulo disse: Senhor, pelo amor de Deus, tem misericórdia, aumente a nossa fé, porque aí já pega, aí é demais. Aí tem irmão que passa a vida todinha intrigado, a vida todinha com raiva, a vida todinha magoado. Aumenta a nossa fé, Senhor. Quem se lembra de 2 Coríntios 5 e 7? Porque andamos por fé e não por vista. Sem fé é impossível agradar a Deus. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Já estamos aqui. Eu anotei algumas coisas, eu não disse quantas, que é para os irmãos não se apavorar, mas já estou concluindo. A penúltima. A aflição, todas as coisas cooperam para o bem, mas a aflição, nas mãos do Senhor, coopera para nos separar do mundo, do que é mundano. Tantas coisas que eu podia dizer, se você for meditar nessa palavra, Deus vai te dar tantas coisas novas, que a aflição coopera para o nosso bem. Aí vai lá para 1 João 2, 15 e 16, não ameis o mundo, nem as coisas que do mundo há, porque se quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, já foi assunto aqui, tema de mensagem inteira, tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Meus irmãos, essa separação, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E Deus está dizendo, em outras palavras, assim: Senhor, eu peço que o Senhor não os tire do mundo, mas não permite que eles sejam mundanizados com o espírito deste mundo, com os valores deste mundo. Eles estão no mundo, mas eles são meus, eles são teus. Glória a Deus. Por isso não ameis o mundo. E por último, uma outra maneira pela qual a aflição nas mãos do Senhor coopera para o nosso bem, é a esperança. Pastor, mas a aflição, ainda há esperança, diz o profeta Jeremias. Nós cantamos, ainda que a figueira não floresça, tem esperança. Finalmente, meus irmãos, a esperança é proveitosa para preparar o povo de Deus para a herança celestial. A aflição nos eleva até o céu, aquela cidade que tem fundamentos, como diz Hebreus 11. E Paulo em 2 Coríntios 4,17, ele diz que a aflição como que pavimenta, asfalta ali o nosso caminho para a glória. Ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de nossa comparação. Irmão, nós vamos ficar em pé. Por favor, vamos ler uma conclusão. Agora, você não vai poder sair agora. Precisam mandar fechar as portas para ninguém sair? Não, né? Não sai, pastor, porque eu estou morrendo de fome. Se morrer, vai ser uma aflição muito grande para nós. Mas nós já ouvimos a mensagem. Porque eu preciso compartilhar com vocês uma grande bênção. Tem aflição, mas tem esperança, irmãos. Tem bênção também. A esperança. Vamos ler todos juntos essa conclusão e vamos cantar um hino ainda.